Boa noite a todos. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Você também que nos acompanha através do nosso canal Adventistas Botafogo, seja bem-vindo. É uma alegria receber você. Fique conectado conosco. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite de bênçãos, onde Deus vai falar conosco mais uma vez através da palavra. A gente vai iniciar hoje uma série sobre o livro de Jonas, profeta Jonas. Esse livro tem chamado a minha atenção, e quando eu me deparei com o livro, o título do livro é o subtítulo da série, O Jonas que Habita em Mim. Eu vi que é possível que nós tenhamos muito de Jonas e não sabemos. É interessante que o livro de Jonas, ele sempre é utilizado dentro do contexto de alguém que recusa o chamado. E também tem esse tema dentro do livro. Só que esse livro tem outros temas. Temas ricos que mexem com a gente e com a nossa percepção, principalmente de quem é Deus. É interessante que o livro de Jonas, ele é um livro curto, por isso que a gente, aos domingos aqui de agosto, a gente vai trabalhar em 5 temas. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da introdução desse livro, fazendo um panorama um pouquinho geral sobre a mensagem do profeta Jonas e esse profeta que foge de Deus. E durante os domingos a gente vai, de forma expositiva, entendendo capítulo por capítulo e tirando lições para a nossa vida, para que de fato a gente entenda aquilo que Deus quer através da palavra dele. Então, se você puder estar com a gente aos domingos, você também que estiver em casa, conectado conosco, vai ser muito bom ter você aqui, para a gente poder aprender juntos, através do Espírito Santo, sendo o nosso professor. Vamos fazer mais uma oração? Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que a gente, então, possa compreender a palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, porque temos o privilégio de estudar a sua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para podermos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. E que em nome de Jesus, ó Pai, saiamos daqui com a certeza que ouvimos a tua voz. Por favor, que os meus pecados não impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Jonas. Se você puder abrir a sua Bíblia. Jonas, ele está na categoria dos profetas menores. Não porque ele é alguém com menos importância do que os outros profetas da Bíblia, mas ele está nessa categoria porque ele é um livro curto, pequeno, mas é um livro que tem lições maravilhosas. É interessante que quando a gente pensa no livro, no profeta Jonas, o que vem à sua cabeça? A primeira coisa que vem à sua cabeça? Baleia, né? Ou o grande peixe. O livro não fala baleia, o livro fala um grande peixe. Quando a gente vai ensinar as histórias de Jonas, vai falar sobre Jonas, a gente geralmente ensina para as crianças, logo de cara, sobre a baleia, o grande peixe. Interessante que eu fiz uma pesquisa, analisando sobre o livro, e fui percebendo assim, o que o Wikipedia, de repente, falaria sobre o livro de Jonas. E aí, dizia assim, a descrição, lá no Wikipedia: Jonas é o centro do livro. Aí eu falei assim, cara, será? E aí, fazendo mais uma pesquisa, chegamos à seguinte conclusão: o termo grande peixe aparece 4 vezes no livro de Jonas. A referência à cidade de Nínive, 8 vezes no livro de Jonas. O nome do profeta, 18 vezes no livro de Jonas. E o nome de Deus, que aqui no original Yahvé, Yahweh, aparece 38 vezes no livro de Jonas. Isso já me leva a entender o seguinte: o centro do livro não é o profeta, não é a cidade, não é o grande peixe, muito menos aquilo que Jonas vai pregar. O grande centro do livro de Jonas é Deus. Em todo o livro a gente vai ver Deus em movimento, Deus agindo, Deus perdoando, Deus dirigindo. É Deus insistindo
com um profeta recalcitrante, um profeta com um coração duro. Duas coisas que a gente vai perceber no livro de Jonas: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. São elementos que vão percorrer por todas as páginas do livro. Então, se alguém chegar para você em algum momento e dizer assim: olha, o personagem principal do livro de Jonas é o grande peixe. Não. O personagem principal é o profeta. Não. O personagem principal, o centro da mensagem de Jonas é Deus. Isso é muito importante, porque isso vai tirando algumas escamas dos nossos olhos e vai fazendo a gente entender o pano de fundo e a mensagem que tem por trás do livro. Bom, algumas coisas importantes sobre o livro de Jonas. Em primeiro lugar, ele é um profeta diferente. Jonas, de todos os profetas, é o único profeta que é chamado por Deus para pregar para um povo que não é seu, ou seja, fora do contexto dos israelitas. Podemos chamar então Jonas de o grande livro missiológico do Antigo Testamento. Que missão! Enquanto Obadias, Miqueias, Naum, Zacarias foram chamados para poder pregar para um contexto do seu próprio povo, para o povo de Israel, para chamá-los à aliança, Jonas é alguém que vai além das fronteiras. É alguém com um chamado muito específico para um povo que mais tarde se tornaria os gentios, aqueles que também seriam alcançados pela misericórdia, pela bondade e pela graça de Deus. É interessante que Jonas é o profeta que vai pregar o pior sermão da história. Como assim, pastor? Jonas só prega juízo. Ele não prega graça. Em nenhum momento Jonas fala do amor de Deus, da bondade de Deus, da compaixão de Deus. Ele só diz assim: dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Não tem graça nesse sermão. Não tem misericórdia nesse sermão. E qual foi o resultado desse sermão? 100% de aproveitamento. É interessante que alguns comentaristas, falando sobre essa parte do livro de Jonas, vai dizer assim: Jonas teve êxito mais do que alguns pregadores, grandes pregadores do Novo Testamento até. Ele pregou e 100% dos seus ouvintes se arrependeram e aceitaram Jesus. Você quer ver? Jonas capítulo 3, versículo 4. Olha o sermão dele. Diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Gente, não tem graça nesse sermão aqui. Não tem compaixão. Se fôssemos olhar para Jonas hoje, a gente diz assim: ele foi o único pregador da história que ficou frustrado com o resultado da sua pregação. Porque ele pregou e todo mundo aceitou. Isso deixou Jonas um profeta triste, chateado. Ele vai avançando dentro do seu contexto missiológico, um tanto que revoltado com Deus, mas ele tinha alguns motivos específicos. Por exemplo, o livro de 2 Reis, no capítulo 14, vai fazer menção a esse profeta. Por favor, abra sua Bíblia, vamos até lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, vamos ler aqui a partir do verso 23. Esse profeta, antes de ser chamado por Deus para pregar em Nínive, ou seja, fora do seu povo, ele já tinha uma missão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, a partir do verso 23, diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até
o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Então Jonas já pregava em Samaria, no reino de Israel, no reinado aqui de Jeroboão II. Então Jonas pregava, e Deus então faz o chamado e diz assim: Jonas, agora chegou a hora de você romper as fronteiras, agora você vai pregar para um povo que não é seu. É interessante alguns chamados de Deus, porque o chamado de Deus sempre vai envolver algumas renúncias. O chamado de Deus sempre envolve confiança plena, obediência completa. Não existe obedecer a Deus de forma incompleta, 99%, 80%. Obedecer a Deus de forma parcial é desobediência. Então Deus o chama para uma missão, e Deus espera que ele então obedeça, mas Deus sabia que o coração daquele homem precisava ser trabalhado. Agora ele vai pregar para um povo que não é seu, longe da sua cultura, longe do seu contexto. Para quem Jonas vai pregar? Ele vai pregar para os ninivitas. E qual era a dificuldade desse povo? É porque quem comandava e quem governava naquela época eram os assírios. E os assírios eram um povo mau. E aí Jonas vai ter uma mensagem muito importante. Em primeiro lugar, Jonas, é necessário o seu estudo, porque Deus vai se revelar como Deus da salvação. Olhem comigo Jonas capítulo 2, verso 9. Esse verso poderia ser o verso central do livro. Jonas capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Esse verso aqui é o verso principal de Jonas. Depois de ter passado por algumas dificuldades, e ao longo da nossa série a gente vai analisar isso com mais calma, com paciência, Jonas, na barriga do peixe, no ventre do peixe, reconhece que ao Senhor pertence a salvação. Então veja, o tema central do livro é o tempo todo Deus investindo na salvação, não só dos ninivitas, mas também de Jonas. Eu fico impressionado como Deus ele usa os seus métodos para poder alcançar o nosso coração. Porque Jonas vai ser um tipo de profeta que tem um rancor, uma raiva muito grande. A mensagem de Jonas, ela vai percorrer alguns caminhos interessantes. Porque além de Deus demonstrar como sendo o Deus da salvação, ele também se mostra como Deus do perdão, como Deus da compaixão. Olhem comigo Jonas 4, verso 11, capítulo 4, verso 11. Vimos um Deus que aparece como o Deus da compaixão, o Deus da salvação, e agora o Deus da compaixão. Verso 11, e diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vejam, é Deus que vai coordenando as ações, é Deus que vai se mostrando como aquele que alcança até aqueles que são improváveis aos nossos olhos. Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente carrega uma certa justiça própria. Muitas vezes sentamos na cadeira de juiz, e muitas vezes nós fazemos um crivo de quem nós queremos salvar, de quem merece a salvação e de quem não merece. Deus aparece no livro de Jonas dizendo assim: Jonas, a salvação é minha,
A graça é minha, a compaixão é minha. A misericórdia também. Principalmente com aquelas pessoas que nós não gostamos e muitas vezes ficamos com raiva quando elas se convertem. É bem verdade que às vezes vemos algumas pessoas que fazem coisas más. Não sei se isso já aconteceu com você. E quando essa pessoa se converte, você fala assim: fulano de tal? Não, eu não acredito. O próprio Paulo teve a sua conversão questionada. Aquele que perseguia os cristãos, aquele que matava os cristãos nas praças públicas, quando se converteu, as pessoas falaram assim: não é possível. Paulo? Não, Paulo não se converteu. Aquele que perseguia, não tem como. Deus vai ensinar a Jonas que a misericórdia é dele, a compaixão é dele e a salvação também é dele. Mas você pode perguntar assim: mas pastor, por que a gente precisa estudar o livro de Jonas? É porque Jesus citou o livro de Jonas. Mateus capítulo 12, você pode ir lá comigo? Jesus vai citar o livro de Jonas. E ele vai utilizar o contexto do arrependimento dos ninivitas para fazer uma aplicação para nós hoje. E diz assim, Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem está, e é maior do que Jonas. Interessante. Os mestres e os escribas pedindo algum sinal, e Jesus falou assim: nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. E qual sinal foi esse? O da pregação. Aqueles que ouviram do juízo de Deus e se arrependeram. Gente, e é interessante, se você olhar com os detalhes, e a Bíblia não desperdiça palavras. Ela diz assim, Jesus diz assim: os ninivitas se levantarão no dia do juízo, dizendo assim: caramba, eles viram os milagres do mestre, eles viram as multiplicações, eles viram Jesus curando, Jesus transformando, Jesus ressuscitando, e mesmo assim eles não aceitaram. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo. É por isso que o grande sinal de Jonas é ouvir a pregação. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo falada. E você, ouvinte, e nós como ouvintes, o que temos feito com aquilo que temos ouvido da parte de Deus, da palavra de Deus? Nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. E quando a gente olha os evangelhos, Jesus foi alguém que se dedicou à pregação da palavra, para que os corações fossem tocados, transformados. E eu preciso dizer algo para você. Você que está tanto tempo sendo um ouvinte, quem sabe chegou a hora de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Misericórdia, os ninivitas se levantarem no grande juízo quando Jesus voltar e nós estivermos de fora, nós que vimos, ouvimos. Mas por que nós devemos estudar o livro de Jonas? É porque Jesus aqui, ele usa um tipo de figura da sua morte. Aqui Jesus revela os sofrimentos que ele vai passar. E ele compara aquilo que Jonas sofreu na barriga, no ventre do peixe, do grande peixe, com a sua morte em relação aos nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas faltas. E ele suportou tudo isso por mim e por você. E isso precisa mexer com o seu coração.
O nosso coração, queridos irmãos, queridos ouvintes, não pode ser um coração duro à palavra de Deus. O sacrifício feito por Cristo não pode ter sido em vão por mim, por você. Você precisa ouvir essa palavra. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se você quer ter fé em Cristo, ouça a palavra. Se você quer então entregar a sua vida a Cristo, ouça a palavra. Escute a palavra de Deus ao seu coração. Não precisa ter ninguém sentado numa cadeira dizendo assim: estou te revelando isso, estou te revelando aquilo. Não, você precisa ouvir a palavra. É a palavra que é o seu alimento. É a palavra que Deus fala com você, que traz transformação, que traz mudança de vida. É por essa palavra que Jesus falou: vocês precisam ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, vocês terão então as suas vidas transformadas. Mas por que a gente também precisa estudar um livro de Jonas? É porque o livro de Jonas é um livro sobre ataque. Os liberais olham para o livro de Jonas, os da alta crítica, e eles desconsideram o livro de Jonas, dizendo que o livro de Jonas é um mito. Como pode um grande peixe engolir um homem e esse homem ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, vivo? Vendo alguns teólogos comentando, eles dizem assim: o problema dos liberais não está com Jonas, nem com o livro de Jonas. Está com o conceito que eles têm de Deus. Porque em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio Ele criou os céus e a terra do nada. Ele criou a vida. Ele nos deu a vida. Então, se eu creio nesse Deus que no princípio criou todas as coisas, não tem como eu desacreditar do livro de Jonas. Se tivesse escrito no livro de Jonas que o homem engoliu um grande peixe, eu também acreditaria. Porque eu acredito no Senhor que fez os céus, a terra e o mar. Não tem por que desacreditar desse livro. O homem ser engolido por um peixe, uma planta que nasce rápido e é destruída de uma forma inesperada, tudo isso é ação de um Deus soberano. Por isso esse livro é confiável. O Deus que criou todas as coisas é o Deus também do livro de Jonas. Então não enxergue o livro de Jonas como um mito, como história da carochinha, como algo sem nexo. Creia na mensagem. Creia naquilo que Deus revelou através do seu profeta. É assim que a gente avança. Se crermos na Bíblia, nada disso é impossível. Mas é interessante que a mensagem de Jonas, ela também trata de um homem que é temente a Deus. E eu gostei muito dessa parte. Volta comigo aí para o livro. Capítulo 1, verso 12. Primeiro verso 9, diz assim: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas se declara, e aqui ele vai se declarar para os marinheiros, vamos ver isso mais à frente, ele se declara um homem temente a Deus. E de fato, Jonas era alguém temente a Deus. Só que a sua visão ela estava errada. E como a gente entende através do livro que Jonas era um homem temente a Deus? Agora sim, o versículo 12. Olha o que ele diz. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas diz assim: olha, essa tempestade aí é por minha causa. Em outras palavras, Jonas está reconhecendo a sua culpa. Somente um homem que é temente a Deus reconhece a sua culpa, as suas faltas. Mas tem mais. Olha o capítulo 2, verso 1. Jonas vai orar ao Senhor. Diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Um homem temente a Deus.
Ele ora, ele reconhece a sua culpa, ele ora no ventre do peixe, mas ele também obedece a Deus numa segunda oportunidade, capítulo 3, verso 2, e diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas era um homem temente a Deus. E você diz assim: então não estou entendendo, pastor. Era porque Jonas tinha alguns problemas dentro do seu próprio coração que precisavam ser tratados. Um deles, a raiva, a ira, a justiça própria. Jonas precisava entender o seu próprio coração. E quando eu olho para a história dele, eu vejo que pode ser que tenha um pouquinho de Jonas em nós. Somos tementes a Deus, entendemos o Deus Criador, o Deus da misericórdia, o Deus da salvação, o Deus da compaixão, mas muitas vezes queremos ser seletistas. Muitas vezes queremos estar no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus e dizer assim: esse pode, esse não pode, esse sim, esse não. Às vezes agimos como Jonas. Como o Senhor pregar para um povo mau? Como o Senhor vai perdoar esse homem? Olha o passado dele. Olha o passado dela. Olha o que aquele jovem fez. Olha o que aquela jovem fez. Como o Senhor vai perdoar? Como o Senhor vai ter misericórdia? Como o Senhor vai ter compaixão? Sentamos na mesma cadeira que Jonas. E escolhemos quem pode receber o perdão de Deus e quem não pode receber o perdão de Deus. E aquelas pessoas que nos fizeram mal? Senhor, essa pessoa não. Essa me machucou, essa me magoou, essa me traiu, essa me feriu, essa falou mal de mim, me apoliou pelas costas. Essa não, Senhor. Muitas vezes agimos como Jonas. O livro de Jonas, ele vai terminar em aberto. Se você for lá no capítulo 4, ele termina com uma interrogação. Por quê? Porque a história continua. Ele termina com uma interrogação, no sentido: e agora? Você vai querer ser como quem? Como Jonas, que não vê misericórdia, que não vê compaixão, que não vê salvação para aqueles que erram, para aqueles que falham? Ou você vai agir como Deus, com bondade, com misericórdia, com compaixão em relação ao seu semelhante, em relação àquele que na sua visão é um desqualificado, aquele que na sua visão é um impróprio? O livro termina em aberto, queridos, para a gente decidir quem nós vamos seguir, se é a atitude de Jonas ou se é a atitude de Deus. Eu confesso que a oração do Pai Nosso é uma oração que mexe muito comigo. Às vezes essa oração ela vai no automático, né? E tem uma parte da oração que ela diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedimos a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para os nossos pecados, mas a pergunta que fica é se temos agido da mesma forma com o próximo, com o outro. Eu quero incentivar você a perdoar aqueles que falharam com você, aqueles que te machucaram, que te feriram. Eu fiz um sermão chamado Benefícios do Perdão, aqui em Botafogo. E uma das frases que eu usei foi de C.S. Lewis, quando ele diz assim: o perdão é libertador, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Perdoe aqueles que te feriram, que te machucaram. Não pague mal com mal. Mas para o cristão, numa nova vida, numa vida com Cristo, a gente paga o mal com o bem, ainda que ele não mereça. E isso é graça. Graça é para quem não merece.
O que mais podemos aprender sobre o livro de Jonas? A soberania de Deus. É interessante que o livro vai mostrar a soberania de Deus em todo o tempo. Os marinheiros obedecem a Deus. O vento obedece a Deus. O grande peixe obedece a Deus. O verme que vai lá na plantinha obedece a Deus. O único que não obedece a Deus é quem? O crente. Todo mundo obedece a Deus, todo mundo faz aquilo que Deus pede. O único que não obedece a Deus é o crente, que quer agir da sua maneira, da sua forma, na sua perspectiva, no seu crivo, na sua linha de julgamento. Aí não tem como. Aí Deus precisa então ensinar o profeta que ele precisa agir com bondade, com misericórdia e com compaixão. O livro de Jonas, ele tem um grande problema. E o problema do profeta é justamente porque o povo assírio, o exército assírio, era um exército mau. Na revista Super Interessante, vai dizer 3 características do exército assírio, que vai explicar essa revolta de Jonas. Eles eram conhecidos pela sua organização militar, pela sua disciplina, mas também pela sua brutalidade. Era um exército brutal. Tudo aquilo que estava na frente do exército virava poeira. Então imagina o coração desse profeta, vendo o seu povo muitas vezes sendo moído, perseguido. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eles não merecem a salvação. Eles não, Senhor. Eles são cruéis, eles são duros. Eles cometeram pecados contra o Senhor. Eles não, Senhor. Outros, mas eles não. Mas quando a gente olha para o caráter de Deus, apesar dos deslizes, fracassos, apesar de muitas vezes a nossa ignorância, Ele assim ainda nos dá uma segunda chance. O livro de Jonas, eu já ia falar o evangelho de Jonas, o livro de Jonas é conhecido como o evangelho da segunda chance. Tem uma segunda chance para o profeta, mas também tem uma segunda chance para os ninivitas, para que se arrependam. Só que algo interessante, os ninivitas não conheciam o Deus de Jonas, não conheciam sobre a graça, não conheciam sobre o perdão, não conheciam sobre a compaixão. É por isso que quando a pregação chega até eles, o juízo chega até eles, eles precisam então tomar uma decisão. E a decisão deles é de fato o arrependimento. É por isso que nós precisamos pregar. Tem muitos do nosso meio que ainda não conhecem o Deus da Bíblia. O Deus que é justiça, que é amor, mas também é justiça. Por isso nós precisamos proclamar, para que eles ouçam a mensagem de advertência e assim tomem uma decisão. Foi o que aconteceu com os ninivitas. Só que Jonas era crente e ele sabia justamente o que Deus poderia fazer, se caso os ninivitas o aceitassem. Deus iria perdoar. Será que nós estamos agindo como Jonas? Será que temos sido desobedientes, rancorosos, recalcitrantes, duros? Será que nós temos dificuldades de perdoar os outros? Porque a história continua e nessa história estamos eu, você, Jonas. Qual vai ser a nossa atitude? A nossa decisão em relação aos outros? Será que nós estamos tendo compaixão daqueles que estão ao nosso redor? O livro de Jonas, queridos, ele vai revelar a paixão missionária do Senhor por salvar vidas. Isso mexe com o meu coração. Não importam aonde estejam, não importa o que são, o que importa é o que serão através do poder de Deus na vida deles. Por isso que o livro de Jonas é um Deus insistente em buscar um profeta teimoso
com um coração duro, para que ele alcance outras pessoas. É o que ele quer fazer com você e comigo. Eu quero concluir. Tem muita coisa para a gente ver. Com as lições teológicas do livro de Jonas. Primeiro, é a soberania de Deus. Deus mostra que está no controle de todas as coisas e que nada foge do seu controle. Isso dá garantia dos nossos passos, da nossa vida. Deus está com você. A história desse mundo não está perdida. Deus não está sentado numa cadeira de balanço, olhando as coisas, vendo as coisas e não agindo. Pelo contrário, Deus age, Deus é soberano. Deus está olhando para a sua vida, Deus está olhando aquilo que acontece no mundo. Nós não estamos sozinhos. Mas Deus também, no livro de Jonas, vai mostrar a sua misericórdia. Aquele que alcança os desprovidos, talvez de intelecto, de conhecimento, Deus alcança esses. Deus também mostra a sua compaixão, porque é um atributo divino. É algo que só Ele tem. E queridos, quando a gente olha para isso, é impossível a gente não perceber a personificação no próprio Cristo. Porque o livro de Jonas, ele tem um caráter messiânico de um Jesus que olhou para todas as pessoas, independente da sua classe social, independente da cor da sua pele, independente de onde veio. Jesus alcançava todos, falava com todos e queria salvar a todos. Então, em nome de Jesus, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para falar a todas as pessoas. Vamos encerrar com 3 lições importantes sobre o livro de Jonas. A primeira, misericórdia seletiva revela um coração distante de Deus. Misericórdia seletiva revela um coração distante de Deus. Muitas vezes a gente só quer se aproximar de pessoas que vão trazer algo em troca para a gente. Pode ser que você não perceba, mas muitas vezes a gente seleciona. Vai me dar algo em troca? Me aproximo. Não vai me oferecer nada? Então não serve. Nós não podemos ser seletivos. Precisamos falar para todos, alcançar a todos. Se o seu coração, se o meu coração não se alegra com o arrependimento e a restauração do outro, é sinal de que Deus ainda não entendi o coração de Deus. O meu coração precisa se aproximar das pessoas. E preciso ficar feliz quando aqueles, talvez os piores elementos, se arrependeram. Foram restaurados. Isso precisa trazer alegria. Deus alcançou ele, Deus alcançou aquela pessoa, louvado seja o Senhor. Que alegria, que felicidade. A vitória do meu irmão é a minha vitória também. A restauração do meu irmão, eu devo me alegrar com a restauração, com os frutos, com a transformação. Segundo ponto importante do livro de Jonas. Posso conhecer a Deus, mas resistir à vontade dEle. Deus vai usar todos os meios, circunstâncias, para poder alcançar o seu coração. Eu não sei como o seu coração está hoje. Não sei como você entrou aqui na igreja, ou ligou aqui na live, acessou o link, entrou e está vendo esse momento, essa pregação. Não sei. Mas eu quero convidar você para não resistir mais o chamado do Senhor para a sua vida. E o chamado não é para ir para longe, o chamado é para uma transformação do coração, da sua vida, do seu interior, pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes podemos estar ativos na igreja, mas com o coração desobediente, rancoroso e orgulhoso. Vivendo uma religião superficial, deixando de viver de fato um relacionamento com Deus.
Queridos, não resista à voz do Espírito Santo. Talvez ele já tenha falado contigo, talvez não, eu tenho certeza, ele tem falado com você. Falado através da palavra, testemunhos. Muitas vezes você entra aqui, você vem, assiste o culto, louva, mas você sai sem tomar uma decisão. Você se conecta no canal, ouve a mensagem, mas depois você vai embora e você fica resistindo ao chamado de Deus para a sua vida, o chamado para a salvação. Era isso que Deus queria ensinar a Jonas. Jonas, você precisa ter a transformação do seu coração. Porque você está distante, Jonas. Seu coração ainda tem muita raiva, seu coração ainda tem muito rancor, Jonas. Eu preciso transformar o seu coração. Precisa ter arrependimento, precisa ter mudança, Jonas. Ah, queridos, como pode ter um pouquinho de Jonas em nós? Mas a terceira e última lição. Quando acho que Deus errou, revelo que confio mais em mim do que nele. A conclusão que Jonas chegou é falar assim: o Senhor está errado. Esse povo não. E toda vez que eu acho que Deus está errado, eu tomo o lugar dele, e a consequência é eu fazer a minha vontade. E a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que o nosso coração é mau. Quando questiono a justiça de Deus, na verdade estou dizendo que confio mais no meu julgamento do que no caráter dele. Senhor, eu sei mais do que você. Senhor, acho que o Senhor está errado. O livro de Jonas vai nos convidar a entendermos de um Deus soberano que está no controle da nossa vida. O livro de Jonas vai nos apresentar um Deus da salvação de todos os povos. Um Deus que não perde o controle de absolutamente nada. Mas acima de tudo, o livro de Jonas vai nos apresentar um Deus que insiste conosco. Ele insiste com você. Ele insiste comigo. Ele insiste com você que está em casa. Ele não desiste. Ele usa a circunstância. E deixa eu dizer uma coisa importante: se for necessário um grande peixe para atrair o seu coração, Ele vai fazê-lo. Porque o seu coração é o que mais importa para Ele. A sua salvação é o que mais importa para Ele. Então, em nome de Jesus, deixa Deus ser o centro da sua vida. Que talvez o Jonas que possa habitar na gente saia e dê espaço para que o Espírito Santo habite no nosso coração. Que essa série nos ajude a entender aquilo que Deus quer de nós. Hoje, o que Ele quer? Que você abra o seu coração, que você ouça a voz dEle, para que assim Ele transforme a sua vida.